Boa tarde, bom dia, boa noite! Ueba! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje, especialmente numa tarde maravilhosa em São Paulo. Graças a Deus a temperatura deu uma subidinha, né? Graças a Deus, não aguento mais passar frio. Meu Deus do céu, com um convidado incrível, maravilhoso. Já agradecemos demais por ele ter vindo, mas antes de apresentá-lo devidamente, nós temos algumas obrigações, não é verdade, Caio César Fernandes? É isso aí, galera. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Se você gostou aqui do que você ouviu, dá lá aquela dedadinha maravilhosa, né? Toca lá, assina o sininho, né? Compartilhe, curte manda. Parada. Isso faz com que o algoritmo aí consiga mostrar o nosso trabalho para uma galera maior, cada vez maior. Arroba né? Beyond the Cave PDC, muito fácil de achar, hein? Beyond the Cave PDC, em todos os lugares, todas as lojinhas que você tem na internet, você consegue achar a gente. Por favor, é extremamente importante, né, Caião? É isso aí, cara. E se você gostou, né, tem mais um passo aí que esse, cara, é a cereja do bolo, é o Apoia-se, né, cara? 20 mango aí por mês, né? A gente 20 mango, ganha uma camiseta. ganha né? uma camiseta. Na verdade, sim, tem várias camisetas. Essa aqui, cara, já é antiga. Eu dou tanta camiseta para convidado que eu fiquei só com essa antiga aqui. Mas eu vou comprar outras aqui na minha própria loja. Na lojinha? E Na vou lojinha? trazer para dar Lojinha? mais. Mas você entra no beyondthecave.com.br, tem vários modelos. Então você apoiando, você já ganha uma camiseta, para começar. Além disso, faz parte da nossa comunidade, faz perguntas pro convidado, né? Participa ali que tem discussão o dia inteiro, a gente fala de tudo ali dentro, faz várias conexões. Tem uns eventos privados que pra galera que apoia, pode participar. Você quer falar do próximo que vai ter? Dá só uma palhinha. Uma palhinha? Só uma palhinha. Cara, em dezembro, nosso amado Thomas Juliano, o historiador do povo, estará aqui em São Paulo. Estará entre nós. Estará entre nós e me mandou uma mensagem assim, cara, eu tenho o dia para vocês, o que vocês querem fazer? Eu sugiro a gente fazer um passeio pelo centro de São Paulo, falando dos pontos históricos e contando a história do Brasil, na verdade, através da cidade de São Paulo. Eu acho que é algo... Cara, é genial, mas chega disso. Era só uma palhinha. Tá bom, beleza. É só uma palhinha. Gostou? Gostou? Vintão, sai na frente com a gente, cara. Sai na frente com a Já gente, sai na meu velho. frente, né? Venha fazer parte. Como é que eu apoio-se? apoia.se/Beyond BEYOND. apoia.se/Beyond BEYOND, meu velho. Obrigações feitas, vamos pro que interessa. Exato, né? Igual quem temos aqui? Nosso querido doutor Sidney Carvalho Júnior. Ele é médico formado aí pela gloriosa USP, nossos amigos aqui de perto. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Especialista em diagnóstico por imagem, com título pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Fez MBA em gestão na Faculdade Getúlio Vargas, na Fundação Getúlio Vargas. Consultor de empresas na área da saúde e segurança operacional. Tem uma empresa sensacional, a líder aí de medicina ocupacional. Foi presidente do IMESC, Instituto de Medicinas Sociais e Criminalísticas, com uma história maravilhosa que abordaremos em outro momento, durante 8 anos. E ele é host aí de um podcast incrível, acho que é o maior do Brasil na área da saúde, o Pod Doutor. Cara, obrigado. Uma honra, cara. Uma honra, irmãozinho, por ter vindo aí. E, doutor, vou te chamar de Sidney, tá? Claro. Eu que agradeço, eu acompanho vocês já nos assuntos extremamente interessantes. Como eu estava falando para o Regis, né, Caio? Filosofia não é o meu forte, para a gente discutir no nível de vocês, mas sempre aprendendo lá com o Beyond the Caves. Então sigam o Beyond the Caves. Gostei dessa história de apoiador, gostei muito. Né? Já anota aí. Já vou anotar, Anota, porque a gente lá é só na raça, não tem apoiador, não tem apoiador por enquanto, mas gostei. Então apoia Beyond the Caves, apoia iniciativas boas que traz informação, porque a gente precisa continuar. Para a gente poder continuar, a gente precisa do apoio das pessoas. Como você falou aí, vintão por mês, olha aí. Para aprender coisas profundas com o pessoal que estuda, é engajado.
muito obrigado por ter me convidado. É uma honra estar aqui. Vamos ver se eu posso contribuir com alguma coisa. Muito obrigado, Regis e Caio. Valeu. Que é isso, cara. Você pode contribuir com certeza, não tenho a menor dúvida. E não é sempre que a gente fala de filosofia em si, né? A gente tem assuntos diversos. A gente também não entende nada, não. A gente é curioso. Exatamente. É muito bom, muito obrigado. Mas, cara, uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo. E aí não tem nada a ver com filosofia. Tem a ver com percepção individual, com vida, né? A gente sempre pergunta o que é uma vida boa. Eu sei, é abstrato, não é simples e é muito individual, como eu disse. Mas quando você ouve isso, cara, a vida boa, você que já tem no alto dos seus 53, quer dizer, 43 anos... Não, 53. Tá brincando, pra dar aquela moral pro brother. 53 anos, o que é uma vida boa pra você, Sidney? Caramba, meu, acho que ninguém nunca fez essa pergunta pra mim na minha vida. Mas eu acho que, como todo bom empreendedor, toda pessoa que vai à luta, e desde sempre, a gente pensa isso com nós mesmos, né? Sobre se está indo bem, o que você esperava da vida, o que é uma vida boa. Acho que a vida boa, uma coisa muito importante, que é muito do que vocês falam, que é o que está escrito na sua camiseta, liberdade. Né? Liberdade de escolha, a liberdade de você tentar pelo menos fazer o que você gosta, levar uma vida pessoal do jeito que você gosta, sem não é sem dar satisfação, mas sem grandes amarras. Uma vida profissional, mesma coisa, você poder ser livre para atuar, escolher, tentar, errar, acertar. Então, acho que a grande palavra é liberdade, né? Acho que as 3 palavras seriam liberdade, liberdade e liberdade. Eu acho que liberdade é muito incrível, muito importante para quem tem uma vida boa e para que a gente possa amealhar conquistas, né? Atingir conquistas. Tudo parte da liberdade. Eu acho que isso é ter uma vida boa, né? Dentro da família, dentro do trabalho, dentro do país. Então, liberdade eu acredito que eu tento ter pelo menos. O Brasil está meio dando uma balançada agora, acho que isso a gente não precisa ficar tendo dedos para falar, né? Dos dois lados, um lado tentando uma coisa e atrapalhando o Brasil, outro tentando outra e atrapalhando o Brasil também. Mas liberdade eu colocaria em primeiro lugar para que você possa ter uma vida boa, ou seja, uma liberdade de escolha. E você tendo liberdade, você sendo responsável pela tua escolha, vai depender só de você chegar ou não a algum patamar de alegria, né? De felicidade, de vida saudável e plena. E você como um empreendedor nato, eu acho que faz até mais sentido, né? Porque como que o cara vai empreender num ambiente sem liberdade? Né? Fica muito difícil. Totalmente. Na verdade, eu acho que o Brasil engatinha nesse, não sei se vocês concordam comigo, tá? Engatinha nesse aspecto. Quando você vai num país, para usar a palavra que a gente usava no nosso colégio, né? Um país desenvolvido, um país da Europa, os Estados Unidos, nesses países a liberdade é tão eficiente que as pessoas mais, vamos dizer assim, as pessoas esperam, as famílias esperam do cidadão que ele seja um empreendedor. Aqui é o contrário. Aqui as pessoas esperam, quando você cresce, vem a tia, bate na sua cabeça e fala, nossa, tomara que você passe num concurso do Banco do Brasil, do Correio, e seja feliz. Não, como assim? Se você quiser, tudo bem. Não precisa-se também de algumas coisas relacionadas a funcionalismo público, etc., médicos, etc., guardadas as proporções. Mas o empreendedor, sim, precisa ter estímulo, ter liberdade, porque tudo feito de uma maneira lutada, muito difícil. Se você tiver muitas amarras, você não consegue chegar em lugar nenhum. E, no final de tudo, com muitos empreendedores, o país como um todo ganha. Não é verdade? Porque, na verdade, o que produz emprego, renda, imposto, é o empreendedor. Isso eu acho que é inegável. País que não tem empreendedor acaba se transformando, não tem mérito, não tem fonte de renda, não tem nada. Concordo 100%. Uma coisa que vem, desculpa, Caio, se eu for te cortar, só rapidinho para aproveitar essa parte. Cara, você tem uma empresa gigante, a Líder. Eu gostaria até que você explicasse um pouco para quem não conhece o que é. E depois que você explicasse um pouco o que é a Líder e o que ela faz, eu queria que você comentasse, porque tem muita gente que não é médico que está ouvindo a gente. Que tipo de dificuldade que você encontrou, especialmente nesse ambiente não livre, que grande parte, eu costumo dizer que é culpa do Estado,
Porque é ele que amarra o cara que está querendo empreender. Que tipo de dificuldade você teve para poder fazer ter uma empresa e fazer ela crescer do jeito, tamanho que a Líder é hoje? Tá. A Líder é uma empresa de medicina ocupacional, é uma das empresas importantes dentro do mercado, não é a maior, tem outras empresas maiores, mas sim uma empresa que a gente começou do zero e hoje a gente ganhou vários prêmios entre os 5 maiores do Brasil, num universo de 10 mil empresas. A gente atende através da nossa sede, algumas filiais, o Brasil todo também. A sua pergunta é sobre as dificuldades. Eu acho que o mais importante para o empreendedor é a questão da regularidade das coisas, da estabilidade do país, da estabilidade das leis. Aqui você tem justamente o contrário. No momento agora, cada dia tem uma surpresa. E não é uma surpresinha que muda pouco a vida da gente. São surpresas que podem fazer bastante diferença profissionalmente, tributariamente, etc. E o que o empreendedor precisa é de estabilidade. Um ambiente dentro do país que seja previsível, ter previsibilidade, para que ele possa, então, botar energia naquele projeto e saiba que não vai mudar a regra amanhã. Então, com tudo isso, é um ambiente hostil. Isso é inegável. A gente tem que lutar com dragões o tempo inteiro. Mas tudo bem, eu também não estou reclamando, tá? Só estou explicando a minha visão, a minha percepção. Que essa guerra diária, no Brasil, ela é muito mais difícil, mais dolorida do que num país onde o Estado, que tem também alguma necessidade de existir, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado influencia pouco na vida das pessoas. Bem menos que aqui. Mas claro que também tem Estado e etc. Mas aqui sim é muito difícil, porque cada dia uma regra nova, cada dia uma regra contábil nova, cada dia uma regra trabalhista nova, cada dia uma regra de todo tipo de órgão, e todo dia tem uma surpresa. E obviamente essa surpresa geralmente não é agradável. Não são surpresas que te elevam o nível de resultado. Né? Gera custo, né? Geralmente gera custo. E, claro, no final das contas, quem sai perdendo é o consumidor final. Isso não tem como, porque às vezes quem não Bom, primeira coisa importante, né? Empreendedor é uma pessoa já um pouquinho fora da curva e praticamente um maluco, vamos dizer assim. Né? E quem não é empreendedor, e tá tudo beleza, não tem problema. Você tem o seu trabalho normal, ok. O problema é seu. Tá. Mas se acaba não entendendo essa fala da dificuldade. É muito difícil mesmo. E tá ok, porque como eu vi também numa fala num outro podcast, que é assim, você chamou a chuva, a gente estava até falando isso, né? Do Joel J, eu vi isso daí. Você chamou a chuva veio, aguenta firme, então não tem que reclamar. Agora, a regra poderia ser muito mais clara e não poder ser mudada tão facilmente como é aqui. Do noite para o dia, uma regra vira 180 graus para o outro lado, e isso vale aqui para todos os tipos de trabalho, para todas as profissões, e aí você, numa dessa, pode ter bastante problemas. Instabilidade jurídica e tributária. Né? Sim, com certeza. Você me fala, só uma dúvida, a Líder, você começou ela quando? 1998. Pelo menos já tinha um pouco de estabilidade econômica, né? Sim, sim. Porque eu falei, puta, ainda tinha... Imagina os caras na década de 80, velho. Mas eu peguei isso, né? Não como empreendedor, mas um pouquinho como empreendedor, porque eu já trabalhava, na época, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Na verdade, quem é empreendedor começa sempre cedo, né? A gente vai... A cabeça é um pouco maluca, como eu disse, um pouco diferente. A gente, desde 14, 15, pelo menos os pensamentos já são diferenciados e numa tentativa de buscar o problema, né? E também a solução, porque o segredo tá ser rápido para solucionar as coisas. Mas como o Real veio em 94, né? O Plano Real, o RV, vocês ainda... Eu 94, tinha, sim. então, eu tinha 10 na época. Então, eu tinha 20, eu 22, e eu acompanhei a inflação de 80% ao mês. Então, isso já tinha alguns trabalhos que a gente fazia. Se você não fosse no mercado no dia que você recebesse o pagamento, no dia seguinte já não dava para comprar o mesmo número de pães. Então, isso é muito difícil. Isso sim, eu concordo com você também, porque a gente só está batendo, né? Então, pessoas que talvez não sejam, a gente não tem a mesma ideia delas hoje,
mas Fernando Henrique e aqueles outros que trabalharam, Gustavo Franco, eu não me lembro aqueles outros dois, mas botaram o país no eixo nesse aspecto, pelo menos. Imagina o cara do supermercado que comprava um pote de Nescau a 10, aí ele vendia a 15. Quando ele ia comprar era 20. No dia seguinte, na semana seguinte, tinha um negócio que chamava overnight. Não sei se vocês pegaram isso. E só que overnight, então, para você ver sempre como tem menos recurso, se ferra mais ainda, né? Porque overnight era uma aplicação diária, só que quem ia ir por suficiente não tinha conta no banco, não tinha o acesso ao overnight. Então, quem ainda um pouquinho de classe média para cima, conseguia se proteger. Mas mesmo assim, era diário. Se você não deixasse seu dinheiro rendendo diariamente, R$10 hoje, amanhã já eram 8. E depois, numa semana, já eram 2. Não, bizarro, né? Bizarro. Então, essa estabilidade econômica, ela realmente tá muito melhor. Porém, esses picozinhos de inflação dá um pouco de medo para quem conheceu o dragão da inflação, que eu, no caso, dá um pouco de medo. Mas parece que está mais ou menos sob controle. Então, é que a Covid veio para dar uma atrapalhada, deu um pico muito grande de inflação que continua ainda repicando, né? No mercado, almoçar fora. Imprimiram muito dinheiro, né? Imprimiram muito dinheiro. Exatamente. Né? Para poder dar. A base monetária largou demais, né, cara? Perfeito. E eu acho que isso realmente tem um reflexo disso, mas não só, né? Também tem um reflexo do gasto público, né? Porque o que eu acho que também é algo que no Brasil especificamente é incontrolável, porque você pega, aí eu vou botar um pouco do que o tal do tripé não existe mais. Não existe mais. Então, assim. E vê o Milei. Não, e outra. Olha o Milei, olha como que tá a Argentina agora. Por exemplo. Rapidamente ele mudou o negócio. Tá menos Dá de até 2% inveja também, de argentino, né? A gente estava falando aqui, né, de estabilidade, da estabilidade econômica como necessária para o empreendedor, né, como uma condição que, senão, você não tem como durar nisso, né. E, historicamente, né, hoje a gente tem uma taxa de juros de 15%, né. Historicamente, a gente só teve um período maior do que esse, né, que foi imediatamente antes do Lula 1, né, em 2002, onde a taxa de juros ela chegou a 23%. Né, e isso foi imediatamente antes a Carta ao Povo Brasileiro. E hoje a gente vive um grau de instabilidade que não foi gerado aí pela classe política ou pela iminência de uma figura que iria entrar como presidente e tal, comparado na época da Carta ao Povo Carta aos Brasileiros. Era o medo do comunismo. Mas a gente hoje tem a mesma instabilidade causada por figuras políticas e do ambiente do judiciário, né? Então, o ponto aqui assim, é que, apesar da gente ter macroeconomicamente controlado a inflação e tudo mais, o risco país, né, para você empreender, ele talvez esteja um dos piores momentos possíveis. E, historicamente, em termos de indicador, só teve esse momento em que, para que não houvesse uma ruptura maior, um abismo, como a gente vem flertando agora nas últimas semanas, né, teve que haver alguma ação, demandou alguma ação política, no caso foi personalista, né, do Lula e tal, na época de fazer a carta, mas que acomodou essas expectativas e a gente conseguiu levar os financiamentos e dar previsibilidade de contratos e todas essas coisas. Então, isso é uma camada de instabilidade que gera para qualquer negócio, especialmente, né, na área da saúde, onde as coisas são sempre de longo prazo, difíceis de serem quantificadas, com múltiplos interesses alinhados, que não só restabelecer a saúde do paciente, né, como um profissional liberal. Então, é uma coisa que é muito, muito, muito complexa, e o ambiente atual é muito desfavorável a investimentos nisso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Parece que aqui nunca a gente tem o tal do voo de galinha, uma hora voo de galinha parece que vai decolar, uma hora vai cair, aí nunca cai tanto quanto a gente fica preocupado, ainda bem, aí de repente parece que vai melhorar e vem a outra bomba para cima. E o setor de saúde, que já é um setor no mundo inteiro complicado, por quê? Porque no Brasil acostumou-se com o SUS. Ok, tem várias coisas boas no SUS, mas é muito caro. Então a medicina cada vez traz mais tecnologia e cada vez custa mais caro, e todo mundo quer ter o acesso pleno, né? É um negócio que às vezes quem está ouvindo pode ficar bravo, mas não existe uma maquininha de dinheiro, né? Uma vez eu falei isso aí, uma pessoa escreveu lá que é época que podia falar de política
nas redes sociais. Aí a pessoa... Essa já foi. Já foi isso? Quando foi isso Quando mesmo? foi isso aí? Nem Faz lembro tanto mais. tempo, né? Mas aí... Você lembra daquela época? Escrevi lá que não tinha maquininha de dinheiro, aí uma pessoa escreveu, não, a maquininha de dinheiro chama imposto. Ou seja... É o outro... Quase falei um palavrão aqui. Sem comentários, né? Não, você comentário. Sem comentários. Eu vou falar assim, ó, que você não conhece uma coisa chamada Banco Central. Essa é a maquininha de dinheiro. Pois é, então, quer dizer, como a gente estava falando, eu pelo menos penso assim, eu não sei, vocês talvez sejam um pouco menos, concordem um pouco menos comigo. Acho que o Estado, ele precisa existir para que ele possa, até queria ouvir a opinião de vocês para eu aprender, que o Estado precisa existir para regular algumas coisas, tipo segurança, mas nunca diretamente como é aqui. Ele pode ser menor no operacional. Isso eu tenho pouca dúvida sobre isso. Mas, assim, precisa existir porque tem muita gente que fica fora do controle. Então, principalmente em segurança, infraestrutura, num caso mais amplas, né? Macroestrutura, educação. Mas acho que tudo aqui é muito direto com o Estado, né? Tem muito funcionário público. E aí tudo isso acaba... E aí você vê o rumo dos países que deram mais certo, a gente está ao contrário, né? Exato. Eu não sei agora como está exatamente isso, se está no contrário mesmo, ou se é muita falácia e tal. O que vocês acham disso, do Estado? Qual que é o papel... Você quer ir quando a gente primeiro fala- ou vou eu? ou vocês nem concordam com o que eu falei, que tem Estado zero? Não, eu já fui anarcocapitalista. Vai Hoje eu com não, tudo. então. hoje Vai eu não com sou tudo mais, que não. você, a sua posição ela ainda é um pouco mais radical que a minha. Não, eu acho que o Estado... Eu acho que eu começo da frase que, assim, o homem é lobo do próprio homem. Isso aí. Então, eu não sou russoniano, tá? Eu não acho que o homem é bom por natureza e o meio o corrompe. Eu não tenho essa visão. Eu acho que o homem não necessariamente é bom por natureza. Então, eu acho que sim, que há de haver algo. Não sei se precisa ser o Estado, mas há de haver controle, de alguma forma, tá? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que o Estado ele não é um bom prestador de serviço. Isso. Então, eu gostaria de limitar o Estado, na medida do possível, ao mínimo possível. Mínimo, mínimo, mínimo. Talvez a segurança pública, como você diz, ou então a defesa, né, a parte externa de defesa. Isso. Mas eu não acho que o Estado tem que estar com a mão na educação, tem que estar com a mão na saúde. Não, eu realmente não acho. Eu acho que isso é uma máquina de ineficiência extremamente cara, ao contrário do que você disse, que o SUS tem ilhas de excelência. Ponto. Ponto. A custas de algumas pessoas. Ponto. Porque o que tem em volta é algo que é extremamente podre e que simplesmente é uma maquiagem. Então, eu sou extremamente descrente, tanto no homem como no Estado. Não sei, eu fui muito radical? Eu acho que na fala que você falou sobre pessoas, eu concordo 100%, porque quem tem que estar lá na ponta não é o Estado de jeito nenhum, é uma pessoa privada que responde pelos seus erros e desperdícios. E agora uma coisa interessante, os aparelhos de saúde no estado de São Paulo, hoje, a maioria já privatizou. As associações, o Estado paga um orçamento lá para essas associações, para essas OS, é o nome correto atualmente, e estão, parece que, tirando um pouquinho do Estado. Você tem acompanhado isso? Eu acho que o Caio é um cara que pode falar muito bem Então, sobre isso. eu vejo esses aparelhos funcionando muito melhor do que antigamente. Eu trabalhei no Pérola Byton, por exemplo, lá, uns 10 anos, e lá era assim, botava todo mundo lá no corredor, lá no HC, então, tinha gente embaixo das macas. Hoje não tem mais, né? Então, não sei se é a minha impressão que é difícil acreditar que está melhorando, mas o que você acha sobre isso? Essas OS têm cumprido bem o papel? Você está vendo que houve uma melhora, tirando um pouquinho o pé do Estado de cima da operação? Isso, eu acho que isso que é inegável, né? Então, o avanço da metodologia das organizações sociais e da forma de gestão de recurso público, ele é um avanço institucional sem dúvida, né? Só comentando, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Magal diz. A minha questão, e as pessoas sempre perguntam disso, né? Eu tenho uma ação
com saúde pública e tal, sobre isso na saúde, né? Então, na questão do SUS e tudo mais. Eu acho que, assim, a participação do Estado ela deve ser a menor possível. Só que eu acho também que, como não existe um vácuo possível, não dá, por exemplo, para você transformar, sei lá, uma cidade no Brasil em próspera, por exemplo. Assim como não dá para você tirar o SUS por uma ideia conceitual. Então, como um reconhecido conservador, me reconheço conservador, eu acho que as mudanças elas têm que ser gradativas e responsáveis. Boa. Então, essa é a primeira. Mas Gostei muito disso. Os problemas, eu acho que eles se resumem, assim, eles já são relativamente bem mapeados. A ineficiência da saúde pública ela é maior do que o subfinanciamento. Então, assim, a primeira coisa é a ineficiência e isso é dado da natureza do setor público. Você está muito longe, na tomada de decisão está muito longe da ponta, né? Então, encarece demais. Encarece demais. Então, isso é um ponto. O outro ponto são contratos. Né? Então, previsibilidade de contratos. Então, em relação às OSs, elas conseguiram implementar alguma previsibilidade, tanto de receita quanto de cuidado assistencial. Então, não há dúvida, isso tem estudos, por exemplo, do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, que é o ente público responsável por auditar o SUS. Né? Então, a eficiência do modelo ela é maior comparado à gestão completamente pública. Nós que somos médicos, a gente consegue imaginar qual que é o pior hospital possível de se administrar. Qual que é o hospital possível? Pior possível é onde você tem empresas privadas, um ente privado, né, prestando serviço. Você tem funcionários de uma OS, né, que estão trabalhando e tudo mais, e estatutários. Né? Então, que aí são os caras contratados, que não podem ser demitidos, os outros têm interesses mais voltados assistenciais e a empresa também. Então, todos têm que falar a mesma língua. Isso é muito difícil de acontecer. Quando você traz para um modelo só de organizações sociais, você tem uma linguagem potencialmente mais clara, baseada em performance. Então, você consegue falar com a Secretaria de Saúde... Que é o que é entregue para o cidadão. Que é o produto final, é o mais importante. Agora, se você me perguntar, isso está sendo adequadamente feito... Aí isso é um grande tema de debate, mas isso também torna mais vulnerável para empresas que são mal intencionadas, né? Então, a gente vira e mexe, houve escândalos aí em organizações sociais e isso, mas eu acho que são necessárias dores de crescimento aí. Eu acho que é um modelo a ser aperfeiçoado, mas sem dúvida que é um avanço institucional em relação ao financiamento completamente gerido pelo Estado e é insuficiente perante a um modelo que eu acho que é mais afeito ao que a gente está discutindo aqui, que, na minha opinião, são as parcerias público-privadas. E além do que, tem a questão da interferência política também. Esse é um outro perfeito. Que é um bagulho que parece, para mim, eu não tenho esse conhecimento de dentro, né? Que nem o Caio, por exemplo. Mas me parece algo meio natimorto, sabe? Que tipo, ele é meio feito para maquiar e dar aquela ideia assim, ó, não, tá aqui, a iniciativa privada tá entrando. Mas no final, o agente político, ele tá acima do ente prestador de serviço. Então você não conversa bem, que nem você disse, e se sai fora daquilo que o ente político quer... Você não tem sequer capacidade de prestar o serviço, porque é questão de contratos. Você não pode ter contratos, por exemplo, de longo prazo, baseados em performance, onde você premia o mérito ou a economia de recursos, que é a linguagem é a linguagem do empreendedor em saúde. Isso, e o que as pessoas não entendem é que esse é o maior benefício que o cidadão pode ter, que é a boa entrega final lá na porta do pronto-socorro, lá dentro do consultório, no centro cirúrgico. Eu estava falando para você, né, uma época... exerci um cargo de direção num serviço público, alguma coisa eu posso falar, tá? Lógico que eu não posso falar tudo que eu estou falando. Vai tranquilo, aqui. Fala o que você puder. E quando eu entrei nesse órgão, e que foi uma experiência de vida que às vezes eu fico em dúvida se hoje eu aceitaria ou não. Acho que é mais para sim, porque a experiência de aprendi, vida. É incrível. Fiquei muitos anos num órgão chamado IMESC. Um abraço para vocês, sei que hoje tem outras pessoas lá tocando projetos
que eu implantei na época, que foi a descentralização da coleta do DNA e tal, e várias coisas. Que legal. Isso é muito legal. Você devia falar isso aí. Não vamos nos meandros, mas... O legado. O legado, esse é um legado bacana. Isso é legal. Então, a gente, na época, o que acontece? Quando eu entrei nesse órgão, né? Que é um órgão que faz perícias no Estado, é como se fosse o perito do Estado, o perito grátis, né? Que a justiça usa, o juiz usa para, no caso, por exemplo, DNA sobre investigação de paternidade, usava o IMESC, uma das coisas que se faz lá, além de outras, perícias médicas, etc. Mas no DNA, quando eu entrei, tinha uma fila gigantesca de filhos, supostos filhos, né? Pretensos filhos, desculpa, e supostos pais, que simplesmente tinha lá colhido o sangue em frascos, em tubos, aquele tubo de sangue, que hoje nem usa mais pro DNA, porque eu também mudei isso na época, mas tinham lá 60 mil, isso não estou inventando e nem estou aumentando, não é questão de ser Nelson Rubens, é sério, 60 mil frasquinhos de sangue coletados nas geladeiras. Tinham acho que uns 60 freezer lá, ou geladeiras, que tinham 60 mil frasquinhos, ou seja, de 20 mil famílias, porque cada família tem o suposto pai, o pretenso filho e a mãe. Excesso quando morria alguém, aumentava para a família inteira e tal. Mas esse era o básico, é o trio. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá nesse órgão, nas primeiras semanas, todo empolgado, eu era bastante novo ainda, com 30 e poucos anos, fui um dos mais novos. Cheio de ideias. Eu chegava lá de manhã e saía 10 da noite. E a gente, né, dado uma missão para quem tem uma cabeça boa, você fala, não, vou cumprir essa missão. Então eu vi aquelas 20 mil famílias atrasando 5, 10 anos para poder receber o laudo, se é filho ou não, e, portanto, ter um pai no RG, e receber uma pensão, aí não vamos discutir isso, mas isso que está na justiça. Sim, o direito, pô. Então, e quando eu fui no laboratório que fazia esse exame de paternidade, eu me deparei com uma tecnologia que isso 2008 mais ou menos, eu não vou me lembrar a data certinha, 2006, essa época mais ou menos. Eu me deparei com uma tecnologia que eu tive na faculdade em 1990, que eu já falei pro Regis lá fora, mas vou falar para você, que são aqueles gels, aquelas placas de gel de eletroforese, que você coloca lá a proteína e sobe a altura tal, para medir, né, ver se era pai ou não, era assim. Então, cada família ficava num negócio mais ou menos desse tamanho de um laptop mais ou menos, uma família com 3, então tinha um balcão lá com umas 40 placas de gel. Falei, caramba, 2008, né? Carro elétrico e... Mas sempre funcionou bem, por que vai mudar? Isso, exato. Então, resumidamente, eu não vou falar aqui dos meandros, que não cabe a nós a isso, que são meandros bem tristes, mas aí simplesmente eu abri uma licitação por os meios legais, totalmente legais. Na época até, dentro dessa empolgação, fiz bastantes coisas diferentes, né? Eu entrei em contato com uma professora da faculdade da genética, que é a famosa Maiana Zatz, não sei se você conhece, e eu já tinha falado para o Regis, e ela me ajudou na escrita do edital para que ele ficasse tecnicamente excelente. E, resumindo, trocamos essa tecnologia para uma tecnologia que existe, que é usada hoje, que é uma investigação, uma laser, que faz 400 famílias em 2 horas, né? E simplesmente a gente zerou a fila do DNA, que tinha lá, já tinha isso desde o começo do órgão, começou lá no Instituto Oscar Freire, 70 anos de órgão e a fila lá. Aí eu pergunto, poxa, que absurdo, né? Então você falou da hipossuficiência da grana, não existe isso. Nunca faltou dinheiro no IMESC. Então não falta em órgãos públicos, falta vontade. Zerou a fila da grana e aumentou a fila de inimigo. Mas depois a gente conta isso. Então é isso, é a questão de você tentar fazer o que é possível como se fosse uma empresa. Como se aquele dinheiro fosse seu. Como se você precisasse prestar as contas sem ter jeitinho. Sim. Né? Porque numa empresa, se você falhar, terceira vez é justa causa. Não, sim. Ou então você paga com o seu dinheiro. Exato. Você como tem empreendedor, que reembolsar. Né? Sim, as empresas... você viu agora, por exemplo, que o Brasil é campeão, essas 2 prisões aí, né? Desses 2 empresários aí que... A gente nem esperava, sim. né? Das farmacêuticas, né? Sim. E lá da outra loja também, de eletrodomésticos, né? Então, sim. alguém vai ter que pagar isso no final das contas, né? Então, no Estado,
você estava falando, no Estado, as pessoas não têm essa visão. Vai fazendo, o funcionário senta lá, vou passar no concurso público, ganha R$ 1.300 por mês, porque, para quem não sabe, concurso público não tem nem salário mínimo, tá, gente? O salário menor do concurso público, ele pode ser até menor que o salário mínimo. Eu me lembro lá que tinham pessoas que ganhavam menos salário mínimo naquela época, porque é o tal do estatutário. Mas aí, ele presta o concurso, ele se sente seguro, ele tem estabilidade, que a gente pode discutir um tempão aqui, mas está escrito que tem, beleza, a gente aceita. E não tem pretensão nenhuma de carreira, não existe plano de carreira, nem para médico, por exemplo, tem plano de carreira. Se falar que o ganho do médico hoje num concurso público do Estado, quem está ouvindo nem vai acreditar, vai pensar quem está brincando, né? Então, o Estado está tudo errado, está tudo errado. E aí eu não falo isso com intenção de uma crítica gelada, é uma crítica boa. Não é, mas eu acho que isso que abre a porta Claro. pra você poder ir. Porque aí o cara olha pra isso e ele fala: Meu, vou empreender. Sim, Eu não quero estar ligado a isso. Isso aqui não me representa. Não me representa. E não trago nada pra ninguém, né? Eu não- Exato. Nós só temos uma vida, velho. Né? Cara, nós temos que tirar o máximo que a gente pode. Ser uma pessoa boa, trazer. E fazer algo. Aí você olha e fala assim: Não, cara, vou me alocar nesse negócio? Não, né? Qual que é o lado... A gente falou o lado difícil de ser empresário, que é o Estado. Qual que é o lado bom de ser empreendedor, cara? Por que é bom ser empreendedor? Pra gente não ficar só metendo pau no Estado, que senão também... Não, também tá chato. Fica maçante Essa aqui porra, o podcast. essa merda de Eu Estado, falei pra eles quando eu cheguei, falar, não vamos falar de política, hein? Até agora a gente só falou de política. E tá tudo ótimo. Mais uma vez, é uma honra estar aqui. Obrigado. Sua pergunta muito legal também. E a resposta é a mesma, é liberdade. A parte boa de ser empreendedor é ter liberdade. E é uma liberdade mais para mental, porque as coisas dão muito errado para empreendedor também. Empreendedor, ele vive sempre no fio da navalha. Acreditem nisso. E isso eu imagino, claro que não estou me comparando com ninguém, mas os grandes empreendedores sempre, isso no Brasil, né? Acho que no mundo também, mas a liberdade de você tomar decisão e se responsabilizar por aquela decisão de maneira coerente, porque você também tem uma galera lá que depende de você, que você teve o prazer de ver lá comprando um imóvel, cuidando da família, tendo plano, tendo carro, tendo planos, né? E plano de saúde, sonhos. O empreendedor tem que ter essa responsabilidade. Pelo menos o bom empreendedor, imagino. Quando a gente vai tomar a decisão, uma das coisas que passa pela nossa cabeça é falar, pô, e o fulano lá? Acabou de comprar um imóvel, veio aqui, obrigado, falar, olha, veio me mostrar. Não posso falhar. Então, é sempre no fio da navalha. Mas isso não é uma reclamação, tá? Isso não é uma queixa, é realidade. Você já vê a possibilidade aqui de um risco não é de um ganho exatamente, mas de uma vitória, né? De um aumento e de um passo a mais, você vai o tempo todo. E é isso que acaba, no final das contas, como eu disse, movendo o mundo. Ser empreendedor, imagina, o mundo não teria recurso para ninguém, né? E quem não quer ser empreendedor, mais uma vez eu falo sempre isso, não tem problema. Não tem problema. E médico? O médico pode ser empreendedor na própria medicina? Na própria medicina pode também. Lá no podcast, vocês dois estão convidados para ir lá, obviamente, a gente bater papo. Daí lá vamos falar sobre de medicina, tá? Brincadeira. Deixa o Caio vai, que ele é não, bom tô disso. brincando. Eu Ele já pode não sou falar bom os mesmos disso, não. assuntos. Mas a gente recebe muitos médicos lá e também é possível ser empreendedor como um profissional liberal. Os riscos são menores, talvez, mas também são riscos, né? O próprio CLT, que tem tantas críticas e tal, também pode ser empreendedor. É um intraempreendedor, né? Ele vai galgar posições. Tem empresas que são tão grandes que oferecem, por exemplo, no final do ano, prêmios baseados em metas que são valores astronômicos, que mudam a vida da pessoa para sempre. Então, isso também é ser um empreendedor, correr atrás da meta dentro da empresa, ser reconhecido é necessário. Isso eu estou falando de boas empresas, né? E nós não estamos falando que isso melhorou também no Brasil. Eu queria falar para vocês isso também como consultor de empresas. Na época dos meus avós, e dos seus avós também, a lida com os colaboradores era outra. Não tinha essa relação do ganha-ganha. Né? Não tinha. Sim. Era uma espécie de abuso. Isso eu falo assim
por ter visto isso mesmo, né? Pessoas mais velhas que tratavam os colaboradores como, né? Se você não era o dono, você não podia nem tomar café no meio. Isso existia no Brasil. Hoje melhorou bastante. Então as empresas que são sérias também podem ter os intraempreendedores que estão lá dentro buscando posições, trazendo novos projetos. E isso seja médico, seja engenheiro, seja executivo, não importa. Tá aí o Gustavo, por exemplo, que está lá atrás. Certo o que eu falei ou não? Quem veste a camisa, né? Isso. Quem veste Claro. a camisa de verdade vai ganhando espaço, né, cara? Exato. Acho que essa é a mentalidade ruim do brasileiro, às vezes. Que ele acha que vai cair do céu. Não vai cair do céu. E não vai nunca. Isso já é desde a época das cavernas. Que o ser humano precisava ir lá caçar um javali para comer e tinha que ir lá sofrer a consequência de quase ser morto, né? Então... A impressão que eu tenho hoje, eu não sei se é de geração moderna ou não, é que parece que assim, você tem a obrigação de não... de ajudar. Você tem obrigação. Absurdo. E não, e você, assim... O cara, ele faz aquilo ali e é isso aí. O que eu faço é isso aí, entendeu? Isso é o que falam, mas a realidade é outra. Porque o empreendedor não é trouxa. A verdade é essa. Não dá para manter dentro do seu negócio, infelizmente, alguém improdutivo. É isso. É bem simples. Agora, o Estado é craque nisso, né, Caio? Porra! Aí que tá. Olha a diferença. O Estado é craque em manter pessoas inertes. E mais, né? Tem o complemento disso que você está falando. Em afastar as competentes. Perfeito. Repelir. Porque não tem plano de carreira. Não, e outra, né? Se incomoda. Dá muito trabalho, né? Tem um cara, aí você dá muito trabalho, né? Aí mexe com muita coisa ao mesmo tempo. Ele quer mudar pro bem, mas é o mal o mal que te mantém no poder. Né? Porque é a necessidade que mantém. Infelizmente, podem ficar bravos quem está ouvindo, mas quando você resolve o problema lá que aquela população tinha, e aí? Você vai usar o que na próxima campanha? Né? Então, mas tem que resolver, que esse é o verdadeiro gestor, né? Que tem um problema, ele vai lá e resolve da maneira mais adequada possível e entrega o produto que, no caso de saúde, é a consulta, a cirurgia, o exame, né? Eu sempre assim, eu tenho muito contato com alunos, né, de medicina, tal, faz muito tempo, já dou aula regularmente desde 2016, né. Então, vira e mexe, eu tô num lugar, tô no outro, enfim, conversando sempre com um aluno. Eu brinco que é legal porque você é contraintuitivo, né? Você envelhece e os alunos continuam sempre com a mesma idade, né? Então, sim, vai vir do outro ano. Então, você Nossa, vai... nunca pensei nisso. Você que vai... pânico. Por um lado sim, mas por outro lado você vai vendo mudanças de comportamento. De gerações. Né? De gerações. Então, é isso que eu tenho visto ao longo do tempo, né? Aí, cerca de uns 3 anos atrás, eu estava dando uma aula para os alunos do 6º ano, né? Para quem não é médico, é o último ano da faculdade, é quando você está ali decidindo o que você vai fazer, né? Da vida e tal. E eu estava já no final do ano, quando todo mundo está desesperado para prestar as famosas provas de residência e conversando com o pessoal. Isso faz uns 3 anos e depois de lá, eu sempre que eu posso, eu pergunto a mesma coisa. Né? E aí, antes de começar a aula e tal, eu perguntei para o pessoal assim, e aí, quem aqui não vai fazer residência médica, né? Então, porque para nossa geração era o total derrota, né? Né, tal. Se você perguntasse isso na nossa geração, ninguém ia levantar a mão. Não, porque ninguém não se pensava. Na minha ninguém, na sua não sei, 10 anos depois. Não tinha, não existia isso. Então, aí já uma galera levantou a mão assim, tal. Aí, beleza. Aí eu perguntei assim, quem não quer trabalhar com pacientes diretamente? Dentro do 6º ano de medicina. Quem não quer ter contato, né, com pessoas, né, para tal, não sei o quê, dava mais ou menos uns 20%. Né? E vou te contar uma coisa, de lá para cá, sempre que eu pergunto, isso tende a ficar meio estável. Daí que vem a minha provocação para você, né? Enquanto médico aqui, na carreira médica, né? O que eu entendo desse processo é o seguinte, a medicina está virando algo como uma engenharia de produção. E aí eu quero resgatar a tua história aqui, né? Então, assim, uma engenharia de produção porque você é um profissional altamente capacitado, você lida com diversas coisas ao mesmo tempo e que esse foco era diretamente o paciente. Hoje, a gente tem tecnologias, o mercado cresceu e a gente tem várias formas de atuação do médico que ele pode exercer todas essas habilidades que eram antes concentradas no cuidado do paciente
e ele pode exercer de outras formas, por exemplo, como um programador de saúde, como um gestor de cadeias de cuidado, enfim. Existem várias outras novas profissões que não existiam, né, na nossa época, onde essa questão de engenharia de produção, afeição a cálculos, previsibilidades, mapeamento de riscos, elas são tão importantes quanto a conhecer a fisiologia propriamente da doença. A tua história conta isso, né? Então você é um empreendedor daquele cara baseado no mérito, de que a vida é dura para quem é mole, né? Então, para quem não sabe, ele fez a faculdade mais concorrida que existia na época, não sei se hoje ainda é assim, né? Então, a faculdade de medicina da USP era a coisa mais complicada e difícil de se atingir. De qualquer tipo de curso? De qualquer coisa que você possa imaginar. Depois ele foi fazer uma pós-graduação na FGV, que é a mesma coisa, né, em termos de instituição na época, né, não sei de novo como está hoje, mas é a mesma coisa. Então, mérito, especialização, isso é um pouco geracional, né? E aí você tem todos os ativos para sentar no pudim e encher o rabo de dinheiro, e agora que vai, e você larga tudo isso e vai empreender. Você também era um bicho raro nessa geração, imagino eu, fazer isso, ainda mais vindo da USP e saindo dessa área assistencial médica, né? E eu queria que você, com essa perspectiva, comentasse essa questão dessa provocação de que, poxa, o médico ele não vai ser só assistencial. Existe um espaço que eu já fiz essa opção lá atrás, quando eu virei empreendedor em saúde. E o que você diria para essa galera que fala assim, olha, eu quero me formar, mas eu não quero ter atuação como médico. Eu quero atuar na cadeia de saúde, mas eu também não quero me especializar muito, né? Faço um cursinho de final de semana aqui do Instagram, resolve meu problema e eu já posso dizer que eu sou especialista. Tá. Bom... digamos, você como professor tem uma experiência assim maior para enxergar isso e responder isso talvez, mas eu vou contar da minha percepção, da minha percepção mesmo. Medicina sempre foi uma coisa meio sagrada, né? Meu pai falava que tem que ser um sacerdote, não sei se vocês já ouviram isso também na idade de vocês, porque eu sei, eu sou uma geração, meia geração pelo menos, mais velha que vocês. O sacerdócio. O sacerdócio. E eu queria concordar um pouco que é uma profissão sagrada, e da sua fala, eu diria que essa questão do assistencial tem que ser extremamente preparado, eu ainda concordo com isso, porque médico bom faz diagnóstico de tudo, sendo muito médico, muito médico. Agora, tem uma coisa que eu tive comigo. Primeiro, eu tive um respeito muito grande por todos os pacientes, óbvio. Sim, como você falou, vim de um ambiente que empreender eu fui muito massacrado. Desculpa, eu acho que eu nunca falei desta forma. Mas, assim, desde o começo da faculdade eu precisava trabalhar à noite para eu poder sobreviver. E isso todo mundo via com os olhos muito ruins. Mas a necessidade faz o homem, vamos embora. Eu faria exatamente igual eu fiz. E o que acontece? Eu sempre, antes de ser médico, eu sou o Sidney. Eu sempre pensei dessa forma. Eu não sou o médico Sidney. Eu sou o Sidney médico. E eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas faz muita diferença. Não é o doutor Sidney, é o Sidney doutor. Isso. Você falou, independente das crenças, a vida é uma, ou sei lá, 5, ou 10, mas nós estamos nessa. Então não entrega assim, tão mole, para algo que... Será que é assim? Agora, eu vou falar de novo. É sagrado, e quando você estiver num atendimento curando uma dor, seja... Dê valor a isso. Isso é da natureza da profissão. Isso, exatamente. Não dá para fazer mal feito. Quando uma pessoa vem fazer uma pergunta médica para vocês ou para mim, na cabeça daquela pessoa tem certeza que você sabe. E não é assim. Porque a gente não é uma enciclopédia. Todo mundo fala, eu tô com uma dorzinha aqui, perto desse ossinho. O que é aqui? O que pode ser? Claro que você vai ter hipótese, mas a pessoa quer muito mais que isso. E não seremos cada vez menos, né? Diante da quantidade de conhecimento produzido, então, nós seremos cada vez menos. Tem duas partes essa pergunta. A medicina, sim, é sagrada. E tem que ter a vocação. Porque a hora que você está lá com o paciente, a coisa é brava. Porque a dor dele é muito grande. Porque eu, com 53,
Adivinha? Já fui paciente também. E a cabeça vai mudando, gente. Vai mudando. Né? Eu posso contar aqui, por exemplo, eu faço a parte de corporativa, atendimento a empresas, muitas vezes. Às vezes, alguma pessoa falava sobre transtorno ansioso, e eu achava aquilo um pouco forçado, até eu ter. Até quando eu tive, em 2009, 2010, naquela bagunça toda, e é feio o negócio. Aí você muda a tua percepção. Tendinite, mesma coisa. Então, a dor da pessoa, para ser o médico bom, ele tem que ser monstruoso. Não pode menosprezar. Não, pelo amor de Deus, tem que ser sagrado e isso. O que não significa que você não possa dedicar outros horários da sua vida para outras coisas e ser bom também. Porque aí que tá, Regis e Caio, na faculdade eles querem prender você de um jeito, e não sei, isso eu imagino que seja para todas as faculdades, que você fica amarrado naquela instituição como se você não tivesse vida própria. Na neurocirurgia, por exemplo, na residência, o pessoal entrava em fila indiana, os 4 residentes, 3 ou 4, esqueci agora quantos são, 5 da manhã. É uma escolha. Teve um colega meu que entrou em neurocirurgia e largou. E hoje ele faz a parte de inteligência artificial, tá super bem. Tem uma empresa, aliás, é um cara legal para você chamar aqui também, André Coutinho, e tem uma empresa que é unicórnio, né? E vamos chamá-lo. Eu perdi o nome da empresa dele agora, se lembrar me fala aqui. André Coutinho? André Coutinho Castilla, com 2 S. Neuralmed, lembrei. Ele trabalha com leitura de laudos radiológicos, de mamografia. Ele que vai afundar os... Ele que vai acabar com... É bom ficar amigo dele. Sim, sim. Ele é um cara, gênio. E ele, por exemplo, entrou na cirurgia e parou, meu amigo. E aí é isso, né? E ele foi fazer o quê? Liberdade. Ser feliz. Então, é isso. Primeiro, você é médico também, você também, eu também, mas antes de ser médico, nós somos pessoas normais, pais, maridos, filhos, amigos. É isso que isso me incomoda. Eu sempre fui, como você falou, vocês falaram, eu tinha um sofrimento, uma dor com isso na faculdade. Porque eu vi 180 pessoas pensando que lá com 17 anos, que a maioria da sala eu entrei com 17 anos, alguns 18, mas a maioria 17, 18, 19. Tadinho, né? Tão burrinho, né, cara? Coitado. Entrou direto com 17 anos na medicina Não, USP. é que eu era dedicado, né? Era dedicado. Sei. E então, imagina. Você saiu naqueles banners lá do... Lá em Sorocaba, Você era o garoto do banner, Sorocaba né? News, velho. Na Sorocaba. época, quem é mais novo não sabe, mas assim, isso aí, quando os caras entravam, assim, de cara, o cara ficava um mês no outdoor da cidade lá. Como vocês sabem isso? É verdade. Legal. Isso deixa a gente feliz, óbvio, né? Porra. Agora, mas deixa eu voltar. Com então, mérito. Mérito, sim. porra, mérito, reconhecido. Minha filha do meio faz medicina, então eu tô falando pra ela também, Maria Júlia, beijo pro seu coração. O meu mais novo tá pensando em fazer, a mais velha já é formada, casada, já tem um neto. É médico também, mas é? Não, a mais velha é nutricionista. A mais velha é nutricionista e é empresária também. Trabalha com a parte de corretagem de saúde. Ela e o marido. Então, é isso. A gente tem que saber que a gente, antes de ser médico, a gente também tem a vida toda. Então, imagina na faculdade, e vocês também, porque era difícil você entrar em medicina em qualquer faculdade, gente. As diferenças não são tão grandes entre entrar numa ou na outra. Pega num bolo de 2.000 vagas, né? Ou sei lá, 1.500 vagas. É o mito, né? É que a gente brinca por conta do mito, mas era... Eu sei que é de tudo difícil. Agora, eu tinha que entrar na USP porque meu pai não tinha condições. Isso eu não falei. Ou eu ia entrar na USP ou eu ia virar caixa de supermercado. Essa era a minha opção. Meu pai fez Sorocaba. É mesmo? É legal. Né? Então, você excelente. Falou, uma belíssima faculdade, mas difícil de entrar. Meu pai formou em 66. Né? Então. Então é isso, né? Tem que saber que a gente, antes de tudo, não é um médico Sidney. Então, imagina que alguém... Uma coisa muito estranha pra mim com 17, 18 anos, 19, você sabia o que você quer da vida. Não sabe. Você entrou na faculdade pensando o que era medicina. Você saiu, você sabia? Não, claro que não. Né? E tá tudo bem, que esse é o caminho tradicional. Você vai entender 10 anos depois de formado. Exato.